Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aqui para falar hoje, fazer mais uma homenagem, né? Fazer uma homenagem a quem merece muito, o Rei Pelé. Mas diferentemente do que as emissoras de TV, muitos canais de internet estão fazendo, a gente vai bater um papo com Roberto Queiroz, que é jornalista, santista, viveu muitos anos na Baixada Santista, ali em Santos, frequentou a Vila Belmiro e conheceu de perto o Rei Pelé. E vai trazer muitas histórias saborosas aí da convivência com o Rei, da época que ele era menino. Enfim, Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao canal 7-1. Vamos bater muito papo aí, tenho certeza que vai ser um encontro recheado de boas lembranças e de muita emoção. Olha, obrigado pelo convite, tá certo? E para mim é um prazer, né? Embora eu tenha de aguentar aqui só você, cadê os outros que não puderam vir, né? Eles ficaram tímidos. Tá certo, né? Ficaram com vergonha de mim, né? Então, Nada. É porque o assunto de tamanha grandeza eles ficaram tímidos, entendeu? Aí tá me deixaram certo. nessa roubada. Tá, a gente tem algumas historinhas para contar aí. Roberto, então vamos partir lá do começo mesmo. Tá. Queria que você falasse como começou, como é que surgiu esse convívio que você teve ainda menino com o Pelé, que já estava ali despontando para o futebol, já era. Ele começou cedo, né? Com 17 anos já foi campeão do mundo, ou seja, você estava ali junto dele, né? Mais ou menos nessa, né? Ou nessa fase ou um pouquinho depois. Como é que começa isso tudo? Tá, deixa eu voltar um pouquinho. A gente tem uma diferença de 13 anos praticamente, tá, o Pelé. Certo? Eu sou de março, ele é de outubro, mas né, ele é 13 anos mais velho. Tá? Como é que começou isso? Minha família inteira santista, de carteirinha. Tá? E eu tenho Tanto até. pai, mãe, Meu pai pai, não mãe, ligava para futebol e a gente falava irmãos. para ele não ir na vila porque a gente brincava, enchia o saco dele, porque dizia que ele era pé frio. Ele não ia. Mas foi por causa dele que eu acabei conhecendo a fera, né? E tendo essa oportunidade que, para mim, é uma memória de ouro, cara. Meu pai era médico, certo? Minha mãe também, ela era, não médica, ela era enfermeira e chefe de departamento na Santa Casa de Santos. Se você tem uma noção ali do mapa de Santos, né? Você está entrando na cidade, você tem a Santa Casa aqui à sua direita, um pouquinho mais à direita você tem Urico-Murso, o Campinho da Portuguesa, e mais para frente a Vila Belmiro. Tá? Vila Belmiro você entra pelo Canal 2 e a Urico-Murso você entrava ali pelo Canal 1. Era bem no entroncamento. Uhum. E a gente morava ali pertinho, na rua Marise Barros, que é uma travessa a um quarteirão, pequenininho, um quarteirão de 50 metros. Né? Uma ruazinha estreita e pequena. Bom, acontece que meus pais eram muito amigos do Daló Salerno, que era o médico do Santos naquela época. Inclusive, o Macedo, o massagista, né? Contador de história também, né? E ele era funcionário deles no hospital, na Santa Casa. Isso criou um ambiente, né, que eu estava eu encontrava jogador toda hora, pô. Tinha jogador que ia na minha casa com frequência. Quem, Certo? por exemplo? Daquela época, Isso. olha, ali era aquela coisa, era o Lima, era o Pepe, o Zé Carlos, lateral, sabe? Você tinha uma turminha braba ali, o Peixinho, ponta direita, que veio depois, né?
E quem? Ele, né? Nosso querido Pelé, certo? E essa aproximação familiar, essa abertura que tinha, tá? Acabou gerando uma coisa. Minha mãe, isso é um segredo que eu vou te contar aqui, Opa, boa. realmente, que antes eu não falava nada porque os dois pediram para não fazer. Então, eu não tinha muito o que dizer, né? Minha mãe não permitia que eu contasse isso. Sabe, eu até pensei em procurar a produção do filme do Pelé para contar, mas ela não me deixou fazer isso. Bom, minha mãe tocava violão, que era uma barbaridade. Ela usava aquele estilo que estava tocando e acompanhava na batida no violão, sabe? Junto. Ela batia com a Uhum, mão no bojo do violão junto das uhum. cordas. Então, eu não tenho talento para nada com a minha mão, além de tocar campainha e teclado, né? Certo? Teclado de computador, de De microcomputador. teclado de computador, não Porque é o de musical música, mesmo não. nada. Não, que isso. Pô, eu não sei de assoviar, cara. E Certo? aí, E aí o seguinte, ele pediu para minha mãe ensinar ele a tocar violão. é mesmo? E ela E- fez isso. Então, ou seja, quando a gente vê Pelé tocando violão aí nos filmes, essa coisa toda, foi aprendizado com a sua mãe. Que Minha mãe, legal. Dona Judite, Ana Judite, olha que bacana, que bacana. certo? E, olha, e eu me lembro de algumas coisas assim. ah, Imagina você, o negão com aquela voz, né, cantando, sentado no sofá da minha casa, um sofá verde ficava embaixo da janela ali, cantando Maria Chiquinha, cara. Peraí, Maria Chiquinha do. Igual o Sandy Isso, Júnior cantava, é? Sandy Júnior, exatamente. Essa música é mais antiga do que você faz Não, tudo ideia, cara. bem, tudo bem, tudo bem. Posso imaginar, Pelé sentado no sofá da sua casa, com o violão cantando Maria Chiquinha, que beleza, hein? Meu, era um violão branco que a minha mãe tinha, muito bonito, todo elaborado, cheio de efeitos, né? E o sem vergonha levou emprestado. E nunca mais devolveu. Eita, aí, rapaz, Por quê? Porque é ó o o corte da seguinte. entrevista aí, ó o corte do Ah! bate-papo. Pelé não Pô, devolveu o violão da minha mãe, ó. mas tem um motivo para isso, cara. Ah, é? E Olha qual só, foi? ele estava na concentração e estava tocando, ele estava sentado em volta da piscina, né? E empurraram ele para dentro d'água. Foi com o violão inteiro para dentro d'água. E Você que... sabe que jogador, quando está se divertindo, é muito comportado, né? Ah, Eles pô, são a muito gente vê isso educados, até muito hoje. bonzinhos, né? E ficou assim, ficou por isso mesmo, né, cara? Vai fazer o quê? Vou cobrar o Pelé? Ô, meu cara. Agora, Roberto, além dessas histórias legais aí de convívio com a sua família, a gente vai voltar a falar um pouquinho disso. Eu queria que você me dissesse o seguinte: dessa época que você ainda é menino, garoto, Pelé já jogando, você tem a recordação de um jogo, de um título que você tenha falado assim, pô, esse vai ficar guardado para mim para sempre. Ou seja, uma atuação do Pelé, um grande momento ali, que ele é um colecionador de grandes momentos, né? Mas para você, um especial. Olha, vendo o gol dele e vendo o drible, eu ficava feliz, cara. Tá? Então tem muita coisa daí. Contra o Corinthians, então, eu vivi aquele tabu de 11 anos inteirinho, cara, inteirinho. Foi uma delícia, sabe? Eu gosto do Corinthians, respeito muito, porque tem uma torcida maravilhosa, mas ganhar deles tem um sabor, assim, inigualável, por causa do tabu, certo? E, né?
Então, tem coisas assim. Aquele famoso, por exemplo, aquele jogo que o Armando Marques errou a contagem e declarou Santos e Portuguesa campeões ao mesmo tempo, Sim, sim, sim. sabe? Eu me lembro que tem uma coisa que eu fiquei muito bravo, mas muito bravo, porque não me deixaram assistir aquele Santos 11-0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas por quê? O que houve? Porque o vizinho da frente convidou a gente para ir para uma casa dele na Bertioga, né? E eu queria ir para a Vila. Eu queria ver o jogo, imagina. Certo? E ainda por cima, eu perdi o jogo, perdi os 8 gols que ele fez no mesmo jogo, certo? E a perua do cara, ele tinha uma Rural Willis, atolou, cara. A gente não chegou lá. Nossa! Porra, Eu bufava de raiva, de nervoso, cara. E me diz uma coisa, Roberto, tu tinha quantos anos nesse jogo aí? Puta, essa faixa aí, cara, de 10, 11. Se eu lembrasse, eu não sei se eu lembro, a data em que foi aquele jogo, eu te dizia, eu sou de 53, né? Eu comecei a acompanhar o Santos em 60. Uhum. Certo? Então, isso aí eu tinha, o quê? 9 anos, talvez? 9, 10 anos? 8. Dentro de uma rural Para atolada. o Willis atolado, aquele sol, certo? E a chuva ali, né? E a gente preso ali não sabia. Meu, quando a gente conseguiu sair, desatolar e chegar em algum lugar, eu fui perguntar o resultado do jogo e me falaram 11-0. 11-0. Puta. Quantos do Pelé? 8. Cara. E eu preso no banco de trás de uma Rural Willis, cara. Não é mole não. É Agora, mole, cara? ainda pegando esse gancho de você, garoto, já que eu passei lá pro jogo, e aí até você lembrou um outro jogo bacana, uma outra passagem legal dele, ele que te marcou muito, apesar de você ter ficado preso dentro do carro. Não, mas teve um também que vale a pena eu contar a história, aquele Santos na Libertadores, né? Disputando a Libertadores a final com o Peñarol, Sim. jogo na Vila. O juiz foi vamos dizer assim, o ladrão do século. Ele temeu pela vida dele com razão. Certo? Um chileno chamado Carlos Robles. Sabe o que esse cara fez? Né? O jogo lá e cá, tal. Puta, jogão. Opa, estou falando para vambora. Sabe? Lá e cá, o jogo estava 2-2. O Peñarol foi bater um escanteio com aquele timaço que tinha o Roya, que era o ponto esquerda, ele bateu um escanteio. O Spencer, um centroavante esperto para burro, muito, muito bom de bola, era um timaço também. Ele agachou na pequena área, levantou um chumaço de areia, certo? E jogou nos olhos do Gilmar. Eita. Quando o Gilmar fez assim, a bola veio, ele pumba, meteu a cabeça, meteu o gol. Gol, né? Gol, né? O juiz, centro de campo. O estádio inteiro viu. O estádio inteiro viu que o Spencer fez aquilo. Sabe? E aí foi aquele negócio, né? A confusão da torcida, protesto, a mãe do juiz, aquelas coisas todas que a torcida, né, pega todo no mundo pé, gosta né? de fazer, né? Pelé fazendo pressão, mas não tinha jeito. Mas aí é o seguinte, a confusão deu tanta, que o juiz interrompeu o jogo, os times foram para o vestiário e nós ficamos até a 1h, aí voltou o jogo. Todo mundo sentado, ninguém arredou o pé da Vila Belmiro. Porra, só todo mundo tá de pachuchu, né? Tá ali, meu. Pô, e aí o seguinte, cara, o jogo deveria começar às 9, né? Começou às 9 e foi até sei lá quando. Cara, aí
o jogo, bom, vamos assistir o final do jogo aí, vamos ver o que dá para fazer, né? Não dá mais para anular o jogo, o gol. Aí o Santos vai, pumba, gol, 3-3, né? Tá assim. Aí o juiz acaba o jogo, os times saem, ele vai embora rapidinho. No dia seguinte, a gente lê que o juiz, por questões de segurança, de temer pela própria vida, encerrou o jogo com 3-2 para o Peñarol e ele deu aquela prorrogaçãozinha, assim, aquele tempo extra, só para preservar a vida dele do trio de arbitragem, que eles estavam com medo, e não contou nada, mas ele já tinha encerrado o jogo antes. Você já viu isso? É mole. É mole? Cara, Caramba. então, bom, aí você sabe que o Santos fez a vida excursionando, né? Sim. Certo? Esse juiz foi transformado em persona não grata. Claro, né? Imagina, né? Aí, uma excursão do Santos que ia toda hora e ganhava o hexagonal do Chile, sabe? Aí, num jogo, eles queriam botar o Carlos Robles para atuar. O Santos não aceita. Certo? Os caras falaram assim, se vocês não aceitarem, se não perdoarem o Robles, porque ele está arrasado aqui, ele está tendo problema, está com idade, né? A gente não paga a cota. Ô, Roberto, eu estou dando uma olhada aqui, você está falando, eu botei aqui para ver a campanha do Santos nessa Libertadores. Vou te perguntar, você deve lembrar, né? Você lembra quanto foi o jogo entre Santos e Cerro Porteño nessa Libertadores? Eu não sei, cara. 5-1, alguma coisa assim. Foi 9-1. 9-1, cara. 9-1. 9-1. Tô vendo aqui, ó. Aí a final Isso é o seguinte, isso foi 62, porque foi o primeiro título. Isso, 62. Aí eu tô vendo aqui, ó, a final, né? Santos e Peñarol. O Santos ganha o primeiro jogo 2-1. Depois tem esse 3-2 aí. Depois o Santos, 3-2 pro Peñarol, né? E o Santos faz 3-0 no desempate, né? Esse 3-2 do Peñarol é o jogo que deu essa historinha que eu te contei aqui, cara. Eu lá com a minha mãe. Quem ia comigo no campo não era meu pai, era ela. Ela que te levava para a vila para vir. A Santista fanática. Ou seja, meu aniversário de 10 anos, tá? 7 anos. Em 60, o meu presente foi uma carteira de sócio no Santos. Legal. No campo do Santos. Bacana. Número 250B. 200. E você tem essa carteira até hoje? Tem registro? Tenho. Pô, boa. Se me dá 30 segundos, eu pego ela. Não precisa. Depois a gente. Depois a gente mostra. O que acontece é o seguinte. Me conta uma de menino, também, que você, no nosso pré-jogo, você chegou a falar um pouquinho. Eu falei, segura para a gente contar no programa. Que o Pelé, de vez em quando, atuava no gol. E tem a história da bronca que o Pelé te deu. Aliás, a gente vai falar, ó, tem a bronca que o Pelé te deu, tem as caronas que ele te ofereceu, tem coisa legal por vir. Agora fala da bronca aí. Vamos ver. É o seguinte, o Santos estava em obra na Vila Belmiro, a arquibancada é a social de um lado, né, e a arquibancada do outro lado, à esquerda do portão de entrada. Então, eles estavam demolindo, estavam fazendo as obras ali, né, para levantar a nova. E o seguinte, a molecada sabia os atalhos para entrar no campo, né? Certo? E às vezes a gente furava lá, entrava no gramado para bater bola, quer dizer, que heresia, né? A gente e bater bola onde o Pelé jogava, os jogadores do Santos lá jogavam, e a gente ficava correndo ali, chutando no gol de fundo,
só para a bola levantar a rede, né? Aham. Bater na rede, até vir algum segurança e tirar a gente dali, né? Um monte de pentelinho ali, né? Que a gente... E aí, uma vez eu estava ali dentro, o Santos estava treinando, né? O titular já tinha sido treino. Depois do treino, quem estava no gol? Pelé. E o Durval chutando para ele ali da meia-lua, ali mais ou menos, tal, né? E ele pô, pulava, pegava legal, cara. Pegava legal. Tanto que Tá você disse certo? que ele, inclusive, na época não tinha substituição, ele, quando dava alguma zebra com o goleiro, ele que ia pro gol, né? Ele que ia pro gol. E ele pedia, viu? Não é que o pessoal ia lá, quem é que vai? Puta merda, vamos tirar a Zanquempó para ver quem é que vai. Não, ele pedia, ele ia embora, certo? Aí o seguinte, estava lá o Pelé no gol, o Durval chutando, e o Mosquinha aqui, eu estava encostado numa trave, né? Quando o Durval ia chutar, eu corria, Passando na frente da bola. passando na frente do Pelé, sabe? E até a outra trave. Eita. Que, né? O que tu tem na cabeça, moleque? Pô, certo? Acho que tem um monte de baleinha aqui, de E aí, peixinho. como é que foi a bronca dele? Pô, o Durval falou, cara, esse moleque aí já ia meter um palavrão, né? Um filho da... Aí depois o cara falou, não, eu conheço esse moleque, deixa que eu falo com ele. Aí eles chamaram ele, pô, você pode estar correndo um risco aí, se uma bolada desse tamanho aqui acerta em você, vai te machucar, não faz mais isso não. Eu falei, claro, muito Ainda, obediente. ainda mais que ele já te conhecia, frequentava a tua casa, Pô, meu, conhecia todo mundo. E como é que era ele na tua casa, ô Roberto? Gente boa, tranquilo, super sempre dócil. foi, em todo canto, cara, em todo canto, gente muito boa, simpático e uma paciência para aguentar os chatos, meu, uma paciência que você não faz ideia. Eu não sabia, eu não entendia como é que ele estava sempre com um sorriso, ele não fazia cara franzida, tipo assim, ih, cara, mais um, não, né? Mineiro, né, cara? Mineiro tem isso. Não sei, é a índole dele. O cara tinha uma personalidade, uma coisa aqui assim que era cativante, né? Por exemplo, ele ia na minha casa, uma vez ele foi no meu aniversário, cara. É mesmo? Passou lá só para me dar um abraço, Legal. Pô, né? pô. E Você imagine o lembra quantos anos você seguinte, estava completando? pô, aí era 11 Aí, anos, 11 anos, aí 12 anos. quebrou, né? É, porque aí o seguinte, cara, quando de repente me chamaram na janela, quando eu fui ver, cara, tava assim de moleque no portão do lado de fora, cara. Todo mundo, alguém viu o Pelé entrar em casa? Foi todo Pô, o mundo lá, Pelé tá cara. ali, ó. Pelé tá ali, o carro, a Mercedes dele parada na porta, aquele carro azul lindo, com a placa número 10, que foi o momento que a prefeitura autorizou ele, né? Já que você E, falou, já que você falou da Mercedes parada, né? Como é que era a história da carona? isso. Ele, muito simpático, muito bonzinho, e eu vivia na rua, né? Era moleque de rua. Levantava tampão de dedo toda hora jogando bola nos paralelepípedos, né, cara? Sim. Era isso Quem daí. nunca, né? Quem nunca? Ah, quem nunca? Pô, ainda mais um fanático assim, cara. Eu sabia a escalação de qualquer time, do qualquer lugar do mundo que tinha sido publicado uma vez, eu sabia. Sabe, eu comprava Gazeta Esportiva Ilustrada, aquelas coisas daquela época. Nossa Senhora. Aqui, ó, rapidinho, antes de você concluir, É. ó, só para mostrar aqui, deixa eu abrir a tela um pouquinho, ó. Isso aqui Opa, que lindo, cara. é o suplemento do jornal O Globo de hoje, tá? Aqui, ó, Pelé. Aí eu vou mandar ele para você. Tem uma série de fotos bacanas aqui, ó, do Pelé. Aí depois você dá uma folhada aí, já que você está falando de jornais, mas conclua aí. Certo? Então, quer dizer, a molecada lá fora,
né? Não, Mexia... você estava falando que lia muitos jornais, coisa e tal, Sim. e aí como Eu é que é sabia as escalações? as escalações de todo mundo ali e tal, né? Isso aí foi... Porra, meu jogo de botão, sabe? E era uma coisa séria, eu fabricava meus botões, eu pegava... Naquela época tinha jogo, né? Era mais fácil você achar. Eu pegava umas fichas de cassino, levava para a calçada, lixava até a metade, tirava o excesso, deixava lisinho e montava. Meu time era todo assim, só os dois backs que eram umas tampas de brilhantina, umas coisas assim que era mais alta, que era para segurar, que era para ser os backs. Cara, não era fácil ganhar de mim, não, viu? Era Peraí, bom. vamos lá. Aí é conflito de gerações. É, Quando você diz tampa de brilhantina, brilhantina era o quê? Aquele gel de cabelo? o gel do cabelo. Ah, Só então que na tá. época, ou seja, ninguém chamava de gel, né? Era frescura isso aí, você vai usar. Pô, E tu usava muito? não usava brilhantina, cara. Não usava brilhantina. E aí, volta aí. Fala aí, como é que foi o lance da carona? O lance da carona. Tá. Claro, né? Ele, depois que a gente quer dizer, que tinha esse conhecimento, esse negócio assim, não é que ele vinha toda hora ou vinha todo dia. Não, não era isso. Mas e eu vivia batendo perna ali pela Vila Belmiro, né? Uhum. Morava a uma quadra do estádio, tal. E ele andando com aquele carro por aí, ele me via. Aí parava e me chamava para oferecer carona, perguntar se eu queria alguma coisa, se eu ia para algum lugar, se ele podia me levar. Cara, eu congelava, eu ficava. Pô, ficava com medo, pô. O cara já conhecia a tua Mas eu família. ficava gelado, porra, de vergonha, cara. Eu era tímido pra cacete. Eu só deixei de ser com a profissão. Porque o jornalista precisa ficar fazendo pergunta, tem que ser pentelho, né? Para você trabalhar, né? E Porra, aí, e mesmo assim, de vez em quando, é chato pra cacete a gente fazer umas perguntas, né? E às vezes a gente sabe? segura a Então, onda, né? pô. E aí o seguinte, aí teve uma vez, que aconteceu, né? Por exemplo, eu vi ele, eu estava na calçada, aqui estava conversando com uma vizinha, ela me chamou, olha quem está te chamando ali, a velha falando. Né? E eu olho para o lado assim, de fininho, está o Pelé na Mercedes abrindo a porta, cara. Eita ferro. E aí? E Desse dia aí? tu aceitou a carona? Não, eu fui até lá, né? Opa, obrigado. Pô, mas eu estou te chamando. Aí levei a outra bronca, né? Pô, eu estou te chamando faz tempo, você não escuta? Eu não percebi, eu estava distraído. Estava distraído. Pô, Pô, cara, tava era claro que eu desesperado. escutei. Claro que eu não sabia onde enfiar a cara, né? Não tinha um buraco ali para eu entrar. Ô, Roberto, me diz uma coisa. Você falou que sua mãe, santista, seu pai era santista, mas não ligava muito. Como é que era ir para Vila Belmiro, assistir o Pelé jogar e ter a real noção de que aquele cara era, assim, um jogador que ia, ou que já era reverenciado pelo mundo inteiro? Qual era a sensação que você tinha daquela época, ou então depois, um pouquinho depois, mais crescido? Você tinha noção da grandeza que era o Pelé? Já se Olha, tinha aquilo na tua época? o que eu te dizia, o que eu posso te dizer é que o que eu sentia era um prazer enorme. Sabe? Ele dava uma segurança para a gente que o Santos ia ganhar, que era impressionante. Sabe aquele medo que você tem no futebol? Ai meu Deus, os caras estão indo, os caras vão indo. Sabe? E com ele em campo era outra coisa. Você tinha otimismo, você vinha. Era outra vida, sabe? Era outra vida. Claro que eu não. Quer dizer, criança, né? Depois, com o tempo, você vai evoluindo, você vai percebendo as coisas tal. Mas você não tinha noção da dimensão
que esse homem tinha, era Deus no campo. Sabe? As coisas que ele fazia, eu acompanhava, sabe? Eu vi o único jogo em que o Pelé entrou de camisa 9, não entrou com a 10. Por quê? Ele vinha daquela contusão da Copa, 66 ali? de 62, 62, 62. e ele entrou no aspirante. Não, isso foi Copa de 66. Tá. 66 porque ele estava... 66, certo? E antes de voltar para o profissional, ele estava recuperado e ele fez um jogo. Jogou meio tempo pelo aspirante do Santos. E ali, eu não sei, por alguma razão deles lá, ele não quis entrar com a 10, ele entrou com a 9. Olha só. Quem jogava com a 10 ali era o Zoca, o irmão dele. Que jogava bem também? Que isso? Se tirasse o Zoca e botasse eu ali, é a mesma coisa. Porque, pô, o cara tá ali, o cara tá com a camisa 10, o cara joga bola, pô. Aspirante, cara, estava no aspirante. É. E naquele tempo o aspirante era um timaço, porque eles escalavam os jogadores quase todos do time de cima, mas que não estavam aproveitados naquela ocasião, naquele jogo, né? Sim. Então tinha cada jogo assim, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, que com o aspirante, o que era terrível, era tanta rivalidade quanto se fosse o principal, cara. Roberto, para a gente chegar ao final desse papo aqui, algumas histórias bem saborosas, bem gostosas aí. Eu queria que você falasse o seguinte: o Pelé, rei do futebol, o gênio internacional, enfim, ele se despede daqui do nosso plano, mas acontece o seguinte: qual é a lembrança que ele deixa, que o ser humano, não é nem um esportista, o ser humano deixa para você, já que você teve esse convívio com ele, a tua família, enfim, o trato que ele tinha, de repente, com sua mãe, com seu pai. Chegou a trazer um presente para minha irmã no aniversário de 15 anos dela, pô. Então, ele tinha uma ligação. Olha, eu lembro dele com um carinho, cara, um reconhecimento, uma sensação de gratidão, certo? E a gente, ou seja, nunca procurou ele, ninguém da minha família procurou o Pelé para pedir alguma coisa. Me ajuda, me arruma emprego, me empresta isso, faz alguma... Nada, nunca. Acho que minha mãe comeria o fígado se alguém falasse nisso. Certo? Foi a condição deles lá atrás para começar essa história, né? Ou seja, então ele ia em casa, era tranquilo, ele estava seguro ali, como se fosse um santuário, ninguém encheu o saco. Né? De vez em quando encontrava alguém ali, mas nada, sabe? Eu tinha um tio muito boa gente, muito brincalhão, que era muito próximo da gente, meu tio Gilberto, um palmeirense doente. Eita, ferro! E ele queria, sabe, ele queria um pouco de confete, né? Naquele dia. E aí ele começou a perguntar para o Pelé quem eram, que ele já tinha, os melhores marcadores que ele já tinha enfrentado. E o Pelé falou uns 2 ou 3 nomes assim europeus. E não falou ninguém do Palmeiras. Não falou o cara do time dele. Aí ele não resistiu e falou, pô, e o Aldemar, que era efetivamente um bom quarto zagueiro, né? Jogou junto com o Djalma Santos e tal. E aí o Pelé se tocou, né? Ele respondeu, não, claro, o Aldemar é muito bom, muito limpo, joga muito limpo, não bate, não, era um ótimo adversário. Era o que ele queria ouvir. Queria ouvir, né? Palmeiras, ó. Queria ouvir, tá certo? E meu primo vai assistir isso aqui, o filho dele vai assistir isso aí,
e vai lembrar disso, talvez. Né? Boa. Então, essas coisas assim são, sabe, não são momentos solenes, são momentos importantes para nós, quer dizer, para mim. Sim, sim. Não, é uma visão completamente diferente, porque, como o nome desse nosso bate-papo, são curiosidades do convívio, do dia a dia, enfim. Era uma outra época, não tinha essa coisa da mídia em cima. Exato, exato. Ele frequentava a tua casa, porque, conforme você mesmo falou, ele tinha um carinho ali da sua família, enfim. Ele se sentia bem, obviamente. E não era uma coisa que havia interesse, entendeu? Era uma amizade. Era uma amizade, era uma amizade. E eu estou tentando me lembrar outra música que o Pelé cantava ali nas aulas. Ah, rapaz, Maria Chiquinha já Maria pô, Chiquinha demais, né, tá, cara? tá ótimo, pô, tá ótimo. Ah, rapaz. Se eu pudesse, É colocava aquela, até a é trilha aquela sonora de Maria do. Chiquinha. Eu fui no. Eu fui. Fala que o cara foi pescar em Gererê, em Gererê. Você lembra disso? Alguma Ih, coisa assim? rapaz, não lembro. Isso é antigo, cara. Isso é coisa do meu bisavô, do tempo dele. Assim. Tem peixe, Roberto, boi, para. E assim por diante. Roberto, e agora? Como é que fica sem o rei? Olha, vai ficar um vazio, cara. Já tá. Eu estou muito triste esses dias aqui. Estou muito triste. Sabe, eu acho que se. Quando o Pelé foi se despedir em 74, eu fui na vila, fiz questão de levar minha mãe. E ali, quando ele ajoelhou no meio de campo e deu aquela voltinha de joelhos, com o braço aberto ali, assim, no jogo contra a Ponte Preta, ali eu não aguentei, cara. Ali do lado, eu vi Marmanjo, né? Eu também. Claro, qual o problema nisso? Nenhum. Pô, Zero. pois é, né? E Rapaz, vou te falar. Eu acho que eu já perdi as contas. Quantas vezes eu já chorei pro bem e pro mal vendo futebol, entendeu? Com vitórias e com derrotas. Então, isso para mim é o de menos. filho, olha, eu sempre frequentei futebol no campo, na arquibancada, desde pequeno, certo? Um período eu era sócio, depois deixei de ser, né? Mas o coração é o mesmo, né? Não continua, isso não muda, Uhum. certo? Porque você veja o seguinte, o homem, tá? O homem troca de casamento, o homem troca de sexo, o Hoje homem em dia tudo é troca, possível. o homem troca de religião, o homem troca de emprego, mas não troca do time de futebol, cara. Não troca. Olha, complicado. Complicado Né? mesmo. Porra, Então, esse é na alegria e na tristeza mesmo, né? Na saúde e na doença, meu nossa irmão. senhora, eu vivi cada uma com isso, cara. Vou te contar. Eu quase Agora, morri na sala da minha casa assistindo pela televisão aquele 4-2 do Milan, que o Pepe meteu aqueles tem gols no meio campeonato de mundial, campo, né? cara. É, campeonato mundial. Então, Sabe, mas o assim, primeiro, o primeiro foi contra o Benfica, né? O o primeiro primeiro título contra o mundial. Benfica, que o primeiro jogo foi no Maracanã e o segundo No lá, estado da. lá em Lisboa, né? Isso, Na Luz. isso. É, eu dei maior trabalho, porque minha mãe foi para o Maracanã, ela sempre indo, né? Uhum. É, assistir o jogo do Benfica. Aliás, é isso aí, o jogo do Benfica. E eu fiquei em casa. Eu queria ir, cara, de todo jeito. Claro, pô, vou perder a oportunidade dessa. Porra, imagina. Mas aí a gente foi depois, né? Eu tive o grande prazer de ir
assistir uma final de Taça Brasil no Maracanã em que o Santos ganhou do Flamengo, pô. Como campeão em cima daquele timinho listrado ali. Nossa, tinha que terminar a conversa falando bobagem, ó, dando uma provocada aí. Nada a ver. Então tá bom, ó. Olha, só uma coisa, assim, vocês têm o Zico. Sim, olha, claro. O Brasil tem o Zico. Mas o Zico só teve um defeito na carreira e gravíssimo. Qual foi? Nunca jogou no Santos. Meu amigo, não é mole não. Pelo contrário, né? A gente foi disputar uma final contra aquele timaço lá no Maracanã dele e tomamos 3-0. Com 30 segundos de jogo, estava 1-0, meu. Porra. Aquela final é inesquecível, né? Mas deixa Zico tá tranquilo. E o Zico, né? O Zico realmente é outra referência. É outra, né? Categoria. Porque o Zico é outro cara especial. No dia do jogo das estrelas do Zico, ele fez aquela homenagem muito bacana para o Pelé, botando placa de publicidade, todo mundo entrando no gramado com a camisa Força Pelé, e no final ainda ele dá o depoimento desejando saúde, força para o Pelé, para o próprio Roberto Dinamite também, que tá atravessando com um período complicado de saúde. Enfim, eu acho que se a gente tem o Pelé uma referência mundial, o Zico também é mundial, mas ele é de uma luz impressionante aqui no futebol brasileiro. Vamos dizer assim, é que o Zico deu muito azar e a seleção de 82 não ganhou. Certo? Grande ele sempre vai ser. Podia ser um pouco maior ainda se tivesse tido essas vitórias, esses títulos e tal. Mas não tem nada. Ele sempre foi um camarada de ótimo caráter, uma grande figura. Eu só escuto coisa boa dele. Não, ele é fantástico. Ele é fantástico. Por exemplo, a gente escuta nesse ambiente assim, você escuta história de todo mundo. Né? Tem coisa que eu te falo fora do ar. Né? Boa! Certo? Mas o Zico, cara, só tem coisa boa. Todo mundo gosta dele, é um cara de caráter. Não, ele é fantástico, ele é fantástico. Então, o que eu te digo, o único defeito dele é que nunca jogou no Santos, meu. Você já pensou? Mas aí é que tá, né? Não tem jeito, Roberto. Os gênios são assim. O único clube brasileiro que o Pelé jogou foi o Santos. E o único clube brasileiro que o Zico jogou foi o Flamengo, amigo. Então, nessa a gente está empatado. Gênio de um lado, gênio do outro. Agora, Roberto, agora sim, para a gente finalizar, te dou 30 segundos para você mostrar a sua carteirinha de número 250B, não é isso? Isso. Espera aí. Aguenta aí que eu já volto. Beleza. Eu esqueci, eu ia deixar ela separada. Não tem problema. Então vamos lá, ó. Tá com ela à mão aí? Tá aqui. Então vamos lá, ó. Olha a minha cara. Em 3, 2, 1. Bota ela na tela toda aí, hein? Ei, chega. Aproxima mais aí do notebook. Olha, cara, cadeira 250. Olha o meu cabelo, olha a minha cara. Gravata borboleta, meu. As coisas que mãe fazia com a gente. Olha a data ali, tá vendo? 1960. 1960, lá. Muito boa. Legal. É verdade, tá certo? Muito boa, Alberto. E olha aqui, ó. Eu tenho essa preciosidade aqui também. Quando eu queria dar uma carteirada, uma carteira que podia ser Polícia Federal, mas era eu aqui, ó. Sobe aí. Ó. Isso. Boa. Chega um pouquinho mais pro lado aí, porque eu tava... Deixa eu abrir aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Vai lá, tenta mostrar aí. Vê se... Não.
E do outro jeito fica melhor. Aí, olha lá, que legal, ó. Não é Essa mole? foi quando teve uma renovação das carteiras, que aquela de plástico ali era muito antiga, Aham, aí chegaram essas daqui, cara. muito Eu bom. fiz muito porteiro da Vila Belmiro dar risada com isso aqui, quando eu. Opa, esqueci, documento errado. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelo Certo. papo, meu cara. Boas histórias do Pelé. Tem corte Obrigado aqui? eu, porque isso aqui ajuda também a aliviar um pouco a tristeza da gente, cara. Não, não, com certeza, Aí, com certeza. Tá aqui. A sabe? tristeza tem hoje porque é mais que natural, mas depois é só saudade relembrar É, não só os momentos dentro de campo, mas principalmente essas histórias saborosas aí que você acabou de me contar. sabe? Beleza? Beleza. Eu sou um cara que se emocionou com o John Lennon na morte dele, essas coisas, com o George Harrison, que os Beatles foram, né, a minha banda da juventude e tal, Uhum. né? E essas coisas assim, então, quer dizer, me emocionar com o Pelé, Faz natural, parte, ainda normal. mais com esse apelo de proximidade, né, Sim, sim. Não que a tenha, gente não, tem. não tenha dúvida. Mas que bom, compartilhamos boas histórias e boas gargalhadas aqui. Obrigadão, meu caro, mais uma vez. Espero vê-lo em breve aí para a gente falar do seu Santos. Vamos ver se a turma da Vila aí começa a fazer uma bela homenagem para o rei aí, conquiste belas vitórias em 2023. A melhor vitória, a melhor homenagem que eles podem fazer é recuperar esse time. Vamos aguardar. Obrigadão, Roberto. Aquele abraço. Galera, Abraço a todos aí, galera do 7-1, certo? Se, estamos olha, chegando, se estamos quiser chegando mais ao, coisa, é só chamar. beleza, estamos chegando ao final aí. Muitas histórias do rei, bastidores, coisa que você não sabia. O rei cantando Maria Chiquinha, essa é a melhor de todas. Um abraço, até a próxima, galera. Valeu!